Olá, estamos de volta para mais um Histórias da Bola, um programa que valoriza os personagens do futebol, do desporto regional. O de hoje, o apelido dele diz muito o que é o mundo do futebol, no qual muitos ganham um determinado e inesperado apelido e que acaba pegando e acompanhando para a vida toda, não sai nunca mais. É o caso desse nosso convidado, conforme disse, Marquinhos Médico, meio-campista campeoníssimo do futebol ipatinguense, que de médico não tem nada, pelo contrário, é um eficiente policial militar. E sobre esse apelido, ele irá nos explicar no decorrer do programa, lá no início. Marcos Adriano Nunes é o seu nome completo. Nascido em Caetanópolis no dia 6 de junho de 1973, sendo filho de Sr. José Maria Nunes e de Dona Maria Luísa Nunes, Teixeira Nunes. Tem mais 4 irmãos, todos homens, Márcio, Marcelo, Marcone e Maurício. Marquinhos é casado com Rita de Cássia. E o Marquinhos tem no primeiro relacionamento a filha, a bela Stephanie. Ele veio para Ipatinga em 1989, iniciando a sua carreira por aqui, no Juvenil da Uzipa, treinado então por Dima César e Marcos Alvarenga, que inclusive já foram personagens aqui do nosso Histórias da Bola. Depois esteve na Cearia, retornou ao Uzipa e seguiu uma peregrinação vitoriosa como jogador amador. Atuou e foi campeão no Ideal, no Esperança, no Atlântico, 2 vezes pela Uzipa, 2 vezes no União, uma pelo Beira-Rio, no Jabaquara, jogou no Limoeiro e no Cevale de Vargem Alegre. 12 conquistas ao total, um feito espetacular. Poucos, talvez quase ninguém conseguiu isso, aqui no futebol amador ipatinguense. Atuou ainda no Forquilha, no Itamaraty, no Vila Celeste, no Betânia e no Aerc, além de passagens brilhantes e vitoriosas, por equipes do Campeonato Amador de Ipaba e no Caratinguense. Conforme atesto, um vencedor nato, um sujeito fadado a ganhar, a lutar pelas equipes que sempre defendeu, que sempre buscou a união e o espírito de equipe para atingir as suas metas. E é com ele, por isso e por muito mais, queremos, portanto, produzir mais um Histórias da Bola, um programa que realça e mantém viva a chama dos grandes personagens do desporto de nossa região, como o nosso convidado, Marquinhos Médico. Marquinhos, obrigado por ter aceitado aqui o convite do História da Bola. Vamos de cara. Por que o Marcos Adriano Nunes, que saiu pequenininho, lá de Caetanópolis, veio jogar na Uzipa, virou Marquinhos Médico? Como é que é essa história de médico, que médico não tem nada? Primeiro, agradecer a participação, Valdeci, né? Prazer estar aqui participando junto com você. Tudo aconteceu quando eu vim jogar na Uzipa, quando eu vim para Ipatinga, né? E na Uzipa, de costume, quando você inicia, você tinha que levar um material, né? Um material para fazer o treinamento, chuteira, calção, camisa. E nisso eu gostava muito de usar branco e levei um short, um meião, a camisa tudo branca. Aí, isso para fazer o teste na Uzipa? Para fazer o teste. Foi o Hernani, que jogava lá na Uzipa, que me levou para lá. Ele falou, você tem que levar um material. Aí levei. Aí assim que entrei no campo, um massagista lá, que é o Manin, né? Tinha muita amizade com ele, fiz, né? Uma pessoa muito querida aí, o pessoal que é mais antigo aí do futebol conhece ele, né? Então ele falou, esse cara tá parecendo, é médico, isso não deve ser jogador não. E acabou que eu passei no teste da Uzipa, né? E fiquei, e o apelido também ficou junto. Então, quando você pisou na Uzipa, no campo para jogar, para fazer teste, nem jogar, fazer teste, o apelido foi junto, então. Antes de você chutar a bola, já veio o apelido. Primeiro contato, já veio o apelido. Né? E graças ao Maninho. E você não ficou chateado nem nada? Não, nunca tive, né? Graças a Deus. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? As pessoas que conhecem ele sabem. Então... Aliás, muitas das vezes, ele que deve ter atuado como médico para te atender nas contusões, né? Da minha parte foram poucas, até porque sempre, né, machuquei muito pouco, quase não machuquei aí jogando futebol, graças a Deus, né? Mas ele já atuou também como médico, já precisei dos trabalhos dele. Depois da Uzipa você ficou quanto tempo da primeira vez? Na Uzipa eu fiquei o período de juvenil, que foi o último ano, até o primeiro... E peguei o período de junho, 2 anos do período de junho foi na Uzipa, aí depois eu saí para a Cearia e disputei 1 ano na Cearia, o júnior também. Você chegou a disputar algum campeonato mineiro? Disputei, sempre joguei, né, tanto na Uzipa como na Cearia, disputei. Você tinha aquele sonho de ser jogador profissional? Eu tive quase lá, como todo jogador, mentira, né? Se eu falar que não tinha vontade, tô mentindo, né? Tive muito perto, mas
né, coisas particulares, saudade de casa, sempre acabava... Você chegou a sair para alguma equipe? Joguei no infantil do Atlético, fiz teste, o irmão do Reinaldo, que me levou para lá, me viu jogando, falou, não, você tem que ir lá. Passei em todas, fiz umas 3, 4 peneiradas lá, passei em todos os testes, né, fui colocado na equipe para disputar campeonato, só que aí deu vontade, saudade de casa, deixei. Tive no RT, em Patos de Minas, quando eu era novo também, o time mandava até dinheiro para mim, ficar final de semana para disputar o campeonato da cidade lá, infantil, nas categorias de base. Então eu ia para lá jogar no RT, no Mamoré, certo? E depois também, jogando pela seleção de Patinga, né, eu jogava, aí o pessoal do Matsubara me levou para lá, junto com o William. Te levou para o Paraná? Junto com o William, com o Pelé, com o Carrara, que jogava na Cearia, o Pelezinho, o Carrara jogava na Cearia, o William Abreu jogava no Atlético. O William Abreu já era profissional nessa época. Já era profissional na época. Aí o pessoal lá, os japoneses, me levaram para lá, né? Só que eu fiquei pouco tempo lá. Por quê? Deu saudade da sopa da Dona Maria Luísa? Ah, deu saudade, eles me colocaram lá, eles dão muito valor no rapaz lá quando ele vai ser vendido. Mas o período que você chega lá, deixa a desejar muito. A ralação, né? Isso, e eles de cara ainda me colocaram pra dormir junto com o massagista lá. Nossa, o massagista roncava, todo largado demais. Aquele negócio me deu vontade de vir embora pra casa. E aqui eu tinha tudo, né? Jogava futebol, tinha minha família do lado. Aí acabei deixando lá também. O ronco do massagista que te tirou do futebol. Eles só ficaram sabendo na hora que eu tinha chegado em casa. O japonês lá ligou pro meu pai, ó, seu filho sumiu aqui. Aí eu arrumei um dinheiro emprestado lá com o Carrara e com o Pelezinho. Falei, ó, tô indo embora, não aguento ficar aqui mais não. Aí quando esse cara sabendo, eu já tava chegando em casa já. E foi a sua última tentativa? Foi a última tentativa. E depois disso voltei a jogar o Júnior, né? Teve oportunidade, igual o Grêmio na época quis levar o Lei do Lixo, você, Valdeci, deve conhecer bem, né? Queria levar ele e mais um outro jogador da UZIPA lá, mas acabou que não deu certo e aí a idade também já foi avançando, chegando, né? Aí você também não teve nenhuma frustração em relação a isso? De jeito nenhum. Hoje, né? O futebol me deu muita coisa boa. Conheço Minas Gerais e outros estados, mas Minas Gerais mesmo eu conheço em peso e tenho muita amizade. Fiz muita amizade em todo lugar que eu passei. E na cidade aqui nem se fala, né? Eu conheço muita gente e abre muitas portas. Você começou jogando, não foi no meio de campo não, ou foi? Sempre joguei, não, quando eu comecei novinho mesmo, lá em Três Marias, eu era atacante. E eu era muito rápido, eu driblava o time inteiro. Aí só que aquela vontade de ganhar mesmo, de vencer, geralmente quem joga ali de volante, meio de campo, aí eu passei a jogar de meia direita. Quando chegou na UZIPA, o time da UZIPA já ia começar a disputar um campeonato da cidade, foi quando faltava coisa de 2 semanas. Aí para mim, o pessoal gostou do meu futebol, né? O Dimas, o Alvarenga, né? Que me ensinaram muito, nossa, fiz muita amizade lá. E aí, para me colocar no time, o Dimas foi e falou, Marquinhos, vamos tentar aqui na lateral esquerda. E aí na lateral esquerda ainda, eu direito e jogando na lateral esquerda. Mas eu acho que era o lugar ali que estava mais fácil, né? Para eles não ter muito problema. O Dimas eu acho que não queria ter muito problema também. Aí me colocou na lateral esquerda. E lá no primeiro jogo eu já arrebentei, né? Eu acho que nós ganhamos de 3-0. E eu acho que as 3 jogadas de gol saiu do meu lado ali. Então aí acabou que ficou. Mas quanto tempo você jogou de improvisar lateral? Depois, quando é que você foi para a sua real posição? O período de junho todo, eu acabei que eu joguei na lateral esquerda. Campeonato Mineiro, tudo. O Matsubara mesmo, eu fui jogando na lateral. Sendo destro? Sendo destro, sabe? Então, aí depois que eu fui acabou aquela fase de disputar Campeonato Mineiro, tudo. Aí eu voltei a disputar os campeonatos, né, amadores. Foi até pro Forquilho, o primeiro time que eu disputei depois que eu saí do Júnior, aí eu já voltei pro meio de campo. Falei, né? agora eu já estou jogador amador, tenho experiência, agora aqui eu posso escolher a posição. Aí eu, né, e
queria ganhar, então ali é uma posição para quem gosta de ganhar mesmo. Mas eu sempre gostei de jogar mais na frente. Mas ali, pela essa vontade, é que eu vim jogar de volante e meia direita. Rapaz, me conta uma coisa. São 12 títulos ipatinguenses entre primeira divisão e segunda divisão. Como é que é isso? Se eu não me engano, né, eu acho que eu devo ser um dos jogadores que tem mais títulos, né, no campeonato ipatinguense amador. Tirando categoria de bases, igual tem muitos aí que contam. Até o Chocolate conta aí que ele tem não sei quantos campeonatos, mas ele conta tudo. Eu estou contando só os do amador mesmo, categoria amador, saindo do júnior, que eu também fui campeão júnior. Nos 3 anos que eu disputei campeonato júnior, eu fui campeão, tanto o Zipa como a Cearia, né? Mas só no amador foram 12 campeonatos. Todos os times praticamente que eu passei, com exceção, eu acho, de Itamaraty, Vila Celeste, né? Uns outros, e o Forquilha também. Ninguém conhecia o time do Forquilha na época. Chiquinho da Padaria Guerra, que me levou para lá, comprou até minha roupa toda no dia que ele me chamou para ir jogar lá. Falou: Marcos, você pode ir lá e escolher uma chuteira para você, o material para você jogar a bola. Aí eu fui lá, e na loja Dominante, que eu fui comprar a chuteira, sabe? E o Esther dele, que jogava também na Uzipa, foi treinador, tudo também foi comigo. Aí eu falei com ele, fomos lá, nós dois para comprar a chuteira. Eu falei: eu vou comprar também um sapato aqui, eu vou comprar um sapato San Marino, que eu era doido para ter. Na época era o top. Era o top. Aí eu falei: vou deixar um também. Mas vou pegar uma calça também, uma camisa, e fui deixando, separei, falei: se não pegar, não tem problema. Aí separei o material de futebol e a roupa lá para me sair. Aí liguei aí o Esther dele falou: já que você vai comprar, eu também vou separar um. É coisa de boleiro mesmo, coisa de boleiro mesmo. Aí deixou, separamos, aí o Chiquinho foi e comprou tudo, pegou, levou lá em casa. Né? Então, e tive muita felicidade lá, ninguém conhecia o time do Forquilha, e eu junto aí com Armando, que era muito parceirão aí, quem conhece ele, cara alegre, divertido, gente boa, muito bom jogador. Ele, o pessoal lá do Revés, que é o Demar, o Peixe, né? Falecido Peixe, pessoa também maravilhosa. Então a gente conseguiu colocar o Forquilha aí no lugar que devia. Né? Não fomos campeão, mas chegamos a ser... Saímos na semifinal, né? Ficamos em terceiro. Mas foi um time que não teve derrota, nós não tivemos nenhuma derrota, tivemos o artilheiro, melhor defesa, né? Então foi um momento especial mesmo. Foi a primeira vez, como diz na gíria da bola, que você deu um carrinho no dirigente para poder tirar uma vantagem. E depois dessa, houve outras situações em que o Marquinhos obteve vantagens para... No Forquilha mesmo era muito bom, porque lá o Chiquinho tinha a padaria lá e ele deixava a gente um pouco à vontade. A conta aberta. E só que ele era o primeiro contato, ele não tinha muito contato com o jogador, não sabia como é que jogador é, né? Meu Deus. Aí, dia de jogo, e na época estava acontecendo a Copa do Mundo, eu não lembro de qual ano. Aí minha mãe chamava à tarde e falava: Marquinhos, vai lá na padaria, pega uns biscoitinhos, uns negócios lá. Aí eu ia e voltava com o carro cheio. Biscoito, leite, pão. A Copa do Mundo de 94. 94, isso mesmo. Então, mas, né, só que ele não reclamava daquilo, e também a gente não abusava também não, mas foi um momento especial. Marcante, ali no Forquilha. Desses títulos, dessa série de títulos, você consegue se lembrar ou consegue mensurar qual que foi o que mais marcou, qual que ficou mais vivo na sua memória, marcante na sua carreira? Ô Valdeci, todos eles para mim teve, né, a mesma importância, sabe? Até porque as pessoas que ali lidavam com o futebol eram pessoas maravilhosas e comunidades carentes, né? Então você queria ver o melhor. Nem sempre eu talvez fosse o principal jogador do time, mas muitas das vezes, pelas amizades que eu fiz, todo mundo, né, falava: não, Marquinhos, você é uma pessoa. Então, todos eles teve uma grande importância. Agora, o campeonato classista para mim, que foi o campeonato considerado amador, né, campeonato mineiro amador, para mim
até por isso foi pela Uzipe em 1997, que a Uzipe foi campeã mineira classista. Isso. Então, ali tinham pessoas de competências, jogadores que poderiam ter sido profissionais, como o Giovanês, que todo mundo conhece, é um cara, né, que hoje o futebol nosso está precisando de um camisa 10. Então, aquele campeonato, eram equipes de todos os estados, era muito difícil. Eu nunca tinha visto pessoas tão, como dizer assim, tão interessadas em ganhar aquele campeonato. Comprometidas com a vitória. Comprometidas. Então, aquele campeonato ali, o grau de dificuldade, né, e pela importância, para mim foi o mais importante. Os outros, quase a mesma, mas esse foi diferente. Marcante. Sobre a sequência da carreira do Marquinhos Médico, né, o Marcos Adriano Nunes, a gente vai conhecer, saber muitas passagens importantes no próximo bloco do nosso programa Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. O primeiro CONGAP, Congresso do Aposentado e da Pessoa Idosa, foi um sucesso. 95% de cerca de 800 congressistas avaliaram o evento como muito bom ou excelente. A Associação dos Aposentados já está divulgando e encaminhando as propostas aprovadas. O documento final do CONGAP, com as reivindicações da pessoa idosa, dos aposentados e das pensionistas, será levado aos órgãos competentes, Prefeitura, Estado e o Congresso Nacional em Brasília. Saiba mais no site aapi.com.br. A API 35 anos, gestão 2015-2018, presidente Simplício Neto. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que no segundo bloco continua conversando com Marquinhos Médico, o meio-direito, o meio-campista, que marcou a época desde as divisões de base da Uzipe, que jogou por mais de 10 clubes do futebol amador e patinguense, que conquistou 12 títulos, só aqui em Patinga, fora títulos que ele conquistou lá no campeonato de Ipaba e no campeonato lá do Caratinguense, quando continuava jogando junto com o seu parceiro Zé Manuel, lá no Cevale. Marquinhos, você obviamente sempre jogou mais como meio, você sempre foi mais um dito garçom, né? Mas houve jogos em que aconteceu de fazer gols, óbvio. E houve algum gol que te marcasse nessa sua trajetória? No Cevale mesmo, eu fiz um gol lá muito importante, né? Um jogo aí que a gente precisava da vitória, né? E acabou que eu consegui fazer um dos gols, né? Isso foi no Campeonato Caratinguense ou Patinguense? No Campeonato Patinguense. Era contra o time, né? Foi mais prazeroso, até porque no dia foi contra o time do Sogeci Matias, né? Então, ali a gente teve vários jogos marcantes, difíceis, né? Com muitas vitórias e derrotas também, porque o Sogeci sempre montava, né, equipes muito fortes, né, para disputar o campeonato. Agora esse gol foi lá ou aqui? Foi lá no campo do Cevale, né, lá em Vargem Alegre. Na época o Cevale jogava mais o campeonato, mas os jogos eram lá, né, então foi lá. Mas o gol mais importante e que eu me considero ter feito, até pelo momento, foi no Esperança. Foi um gol lá, o goleiro era Theo Coelhinho, né, um parceirão aí que eu gosto muito.
Já joguei muito, jogou no Cervalo com a gente, né? Eu acho que é cria lá do Cervalo. Então, nesse dia lá, eu jogava no Esperança e o jogo era no time, eu não me recordo qual que era, se era o Industrial, e estava na fase de mata-mata, acho que semifinais, o time que ganhasse ia para a final, e nesse dia lá eu tive o prazer de fazer um gol no Coelhinho, então, e foi um jogo importante. Como é que foi? Não, foi de fora da área, eu recebi a bola, cortei um dos jogadores, aí sobrou eu e o Coelhinho. Aí eu dei um tapa do lado esquerdo, né, dele, e então foi um gol muito importante que ficou na memória. Você jogou com toda a leva de jogadores, todo tipo de jogadores lá da base da UZIPA, andou pela Cearia e aí nesses clubes todos dos quais você jogou, momentos marcantes. Você já, conforme isso, conviveu com todo tipo de jogador. Tem alguns jogadores, assim, o dito, entre aspas, maluco da bola, que marcou, que deixou algumas histórias que ficaram marcadas para você? Dentre todos aí, eu acho que o que todo mundo, né, sempre fala e que todo mundo conhece é o Armando. Ele faz a alegria da galera. A gente ia jogar pela seleção de Ipatinga, ele saía daqui até Belo Horizonte, João Molevade, em pé, contando 1000 histórias, né? Então ele era um cara... Alegria do... alegria. Ele chegava, ele tomava conta, ele era que tomava frente, né? Tive o Luiz Henrique também, que é um cara, né? Boa pessoa também, que gosta de alegrar, contar as histórias dele. Mas as histórias do Luiz Henrique são verdadeiras ou... Não, uma coisa que eu sei que é verdade é que ele deve ter umas 4 identidades, né? Isso todo mundo sabe. Ele tem identidade para jogar no veterano, no amador, no júnior, o que você precisar, ele é um boleiro para qualquer time, ele não olha idade não. Então, teve muitas pessoas aí, o Biguá era um cara também que, né, gostava de falar, ó, Marquinhos, você só cava a falta que eu faço o resto, tá? E era só, né, sofrer uma falta ali perto da área que ele guardava mesmo, né? Giovanês, né, toma a bola e toca pra mim, que eu é que entendo. Vocês só falava comigo, com o Sandrinho, Douglas, né? Uhum. Ó, toca em mim que vocês não sabem o que é. Definir, não. Vocês é só tomar a bola, né? Então era muito... O futebol amador, você faz muita amizade, sabe? A alegria. Porque ali, muitos falam que tem ganho, o ganho é muito pequeno, né? Você ganha um agrado ali de dirigente, né? O cara te dá um caminhão de areia, igual já me deram, lá para fazer a escada lá na minha casa. Então, mas o prazer mesmo do futebol amador é essas histórias, amizade, é você ir lá igual a gente sair aqui para jogar lá no Vargem Alegre, você achar que vai o Zé Manel chegar e falar, ó, nós vamos ficar no hotel lá, viu? Aí você chega lá, é uma pousada aqui, e o seu filho, aquela alegria, e achando que aquilo é um hotel 5 estrelas. Sabe? Então, eu vivi muita coisa boa no futebol, né? Muitas histórias mesmo. Desses clubes, qual foi o melhor de se jogar? Mas basicamente em Vargem Alegre, né? Foi mais marcante. O Vargem Alegre talvez sim, porque a maior parte, no ideal mesmo foi uma temporada só, no Esperança foi uma temporada, no Atlântico também, aquele jogar, né? Futebol temporada, que um ano você está num lugar, outro não. Agora no Cervalo não, foram várias temporadas, tanto em Ipatinga como em Caratinga. Caratinga mesmo eu fui, eu acho que 6 vezes, 7 vezes campeão caratinguense, né, pelo Cervalo, e na verdade era quase que um campeonato ipatinguense, que os principais jogadores acompanhavam, era em datas diferentes os campeonatos, né, então o pessoal do Botafogo mesmo de Inhapim, que fizemos grandes jogos lá contra o Botafogo, buscava o Jorge Ivone, aquela turma, né, de Timóteo, e aí os outros times também buscavam jogadores de Ipatinga. Então era quase que um campeonato ipatinguense, era muito forte. E lá eu disputei uns 6 ou 7 anos, só no Caratinguense, e teve os campeonatos de Ipatinga. Então lá foi marcante, fiz muitas amizades, né?
Lá o campeonato é mais disputado, tem mais rivalidade, tem mais aquelas coisas de cidade contra cidade. Porque lá é cidade contra cidade, não é diferente de um campeonato amador aqui, que são bairros, né? Lá é cidade, vinha jogadores de Ponte Nova, jogadores de várias localidades, né? Então, ali você contava nada, tinha uns 7, 8 times muito fortes. Né? Você via jogador quando venha, chega com aquela, vamos chamar assim, com aquela pinta de que vai resolver o problema, não tem muito isso, né? Você chega, como é que dentro de campo você falou, acendeu o cara? Falou, rapaz, aqui é equipe, aqui é todos por um, por todos. Houve esse caso? Não, já teve jogadores mesmo que vêm, que é o boleiro, principalmente que vem do profissional. Isso. Eu já joguei muito, o Zé Manel, o Gil, né? Sempre trouxe jogadores que são ex-profissionais ou que até ainda estava atuando no profissional. Só que muitas das vezes o campeonato de várzea é diferente, campo ruim, e o boleiro chega, muitas das vezes ele sente, não todos, né? Você pega um Biguá, por exemplo, que o primeiro campeonato que eu disputei com ele já chegou como se tivesse, e ele já jogou campeonato profissional, né? Já foi profissional. E outros mais aí. Então, o jogador, muitas das vezes, sente essa diferença de campo, e qualidade. Como é que chegava no boleiro dentro de campo? Falou, rapaz, como é que... Não, mas no dia a dia, ele vai vendo aquilo, sabe? E você vai falando. E eu mesmo sempre procurei aproximar muito desse. Principalmente que o cara que é bom, você quer estar do lado dele. Ó, o cara, né? Você quer aprender um pouco. Isso. Né? Não é só... E aí acabava que você passava muita coisa para aquele cara também, né? Você ensinava a respeito dos atalhos ali do campo, né? Aquele campo duro mesmo do Forquilha. Você pegar aí, né, um jogador que costumava jogar num Independência, tudo, e cair num Forquilha, é muita diferença, né? Então, isso era muito para mim, pro Peixe, esse pessoal que era mais acostumado. Mas você acabava passando e o cara, né, que sabe jogar, ele joga em qualquer lugar. Né? Então, basta querer, né? Basta querer. Então, e as pessoas que, por exemplo, a turma do Zé Manel, que eu acompanhei muito. Né? É todo mundo amigo. Do Zé Manel. É todo mundo ali, todo mundo contribui para todo mundo. Né? Então, um cara que chega diferente, que sempre teve, igual teve o Danielzinho mesmo, foi profissional, tudo, jogou com nós e jogou como se tivesse, né? Jogava em campo ruim, jogava em campo bom, dava carrinho. Então, o futebol amador, ele é muito bom, muito gratificante por isso. Os melhores goleiros com os quais você conviveu jogando? O Paulo César foi um cara que eu acho que deveria ter sido profissional, né? Que é um cara, goleiro foi completo, campeão né? Classista com nós, né? Excelente. O Coelhinho, um goleiro de personalidade, né? Chama a responsabilidade. Chama, principalmente nos momentos mais importantes, como no pênalti, que ele abusa desse, que ele teve várias vitórias, né? A gente teve depois do jogo pênalti, tinha que tolerar, né? Tinha que aguentar ele, sabe? Então ele falava, ó, eu sou reserva, mas na hora do pênalti o Zé coloca eu, porque é eu que pego o pênalti. Então foi um goleiro, o Marão, joguei com ele, tive o prazer é um excelente goleiro também, né? Já foi profissional, né? Então teve muitos goleiros bons aí que eu passei, mas o Paulo César, para mim, dos que eu joguei, o Branco também jogou comigo na seleção, né? Tive o prazer também de jogar aqui também, era um excelente goleiro, né? Mas o Paulo César foi marcante até pelo o que ele fez no campeonato classista. Ele fechou o gol e deixava o Josué doido, sabe? Então, e ele eu acho que tinha vindo da Itália, estava numa fase excelente também, né? Então foi um dos, né? Joguei com vários goleiros bons, mas ele foi o que mais, né, marcou. E os títulos no Beira-Rio e no União? Você foi campeão para os dois rivais, né? União e Beira-Rio são rivais. Como é que foi isso? Jogaram Beira-Rio ser campeão ou jogaram União depois 2 vezes ser campeão? Ali na região do Veneza ali, gosto muito. Já joguei até pelo Veneziano. Tinha até esquecido de falar, mas eu já joguei no Veneziano também, no veterano, né, do Veneziano. Agora, jogar ali, tanto do lado do União como do Beira-Rio, é muito emocionante. Só quem jogou ali naquele cantinho, igual no campo do União, que é lá naquele fundão,
né? Lota, a torcida do Beira-Rio vai e provoca. Então é muito gratificante, até pela rivalidade. Quando eu cheguei ali, já existia essa rivalidade, né? E eu fiz bons campeonatos, tanto pelo União quanto pelo Beira-Rio. O Gil, então, ele motiva, ele quer ganhar, quer montar o melhor time, né? A torcida acompanha ele e sabe que ele vai... Quando você foi jogar, primeiro você jogou no Beira-Rio, depois... Não, primeiro foi no União, que foi o Nenê, né? O Nenê que me... E depois você jogou no Beira-Rio. Isso, aí... Como é que a torcida do União te recebeu depois de você jogando pelo Beira-Rio? Ah, não, até que eu não tive, né, muito problema, não. Eu acho até pela qualidade, né? O pessoal já tinha muito tempo que, né, me chamava. E eu já conhecia, até pela profissão, eu conhecia muita gente ali no bairro, né? Então, e todo lugar que eu passei, eu sempre tive essa facilidade de fazer amizades. Então, eu vejo o pessoal falando, eu nunca tive problema nenhum, nem no União, nem... Não levou uns xingos a mais, não? Nunca, nem gozação, nada não. No dia do clássico? Não, então foi um prazer enorme jogar ali, uma felicidade grande demais. Você foi campeão, você foi campeão em outros clubes pequenos, tipo o Atlântico, como é que foi isso? No Atlântico eu fui campeão, no Limoeiro também, né, que era um time pequeno, que ninguém conhecia, né, então também fui campeão lá. É igual já te falei, você julgar, ali, quando você vai julgar em locais igual o Limoeiro, por exemplo, que é lá no cantinho, o Forquilha é lá no cantinho, costuma ser a única coisa que o pessoal tem ali no final de semana é o futebol, né? E na época mesmo do Limoeiro, o Kiko, que era o diretor lá, treinador, ele era tudo, né, no time, ele montou o time, ele que treinava. Então, ali ele montou uma seleção, tive prazer de jogar com Cabeça, com o Ney, com o Pretinho, o Carlinho do Vila Militar, então era um time muito forte. Então, ninguém conhecia, o pessoal quase não ia nos jogos, não. Aí quando chegamos lá, que o time começou a ganhar até as vitórias, e antigamente, hoje o futebol quase não tem aquela participação direta junto com a imprensa, que a imprensa antigamente ia no treino da gente, treino da UZIP, chegar lá para entrevistar a gente. Então aquilo, dar uma entrevista para a rádio, né, para a TV, nossa, era bom demais. Então, aí a comunidade tinha mais ligação, ficava sabendo mais o que estava acontecendo. E lá no Limoeiro mesmo, o pessoal começou a participar, o time começou a ser falado na cidade, nas rádios, e ninguém nunca tinha visto, e de repente ali, e os resultados vindo, então o pessoal adorava e gritava, e o dia que você chegava lá na beirada do campo para começar o jogo, aqui tem que estar lotado. Dá prazer, né? Dá prazer. No Forquilha, mesma coisa. O pessoal do bairro, quem conhece Forquilha, é pequenininho lá, né? Não tem saída, é uma saída só. Aqui, o pessoal lotava a beirada, campo de terra, uma corda só, separando você, né, dos jogadores. Então, literalmente torcida, o calor humano, né? Era bom demais, viu? Vivi momentos, então, coisa de futebol amador, futebol de várzea mesmo. É o futebol que todo mundo fala que é alegria, é isso. Hoje mudou muito, o pessoal vai pouco nos campos, né? Mas eu vivi esse momento e, graças a Deus, me deu muita alegria. Sobre outras passagens da carreira do Marquinhos médico, né? Eu já disse no início do programa, de médico não tem nada, né? Ele é policial militar. A gente vai falar na sequência do Histórias da Bola. Tem muito mais coisa interessante por aí. Voltamos rapidinho. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade.
Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Se você quer seus serviços gráficos com qualidade e pontualidade, venha para a Gráfica Arte Publish. Moderno Parque Gráfico. Profissionais atualizados, prontos para atender com a rapidez e a cortesia que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento com criação de peças publicitárias e assessoria jornalística. E mais uma grande novidade: sistema de pré-impressão em CTB. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Olá, seguindo com as histórias da bola, nesse terceiro bloco, continuo conversando com Marquinhos Médico, eficiente meio-campista que atuou em mais de uma dezena de clubes de Ipatinga e da região do Vale do Aço. E foi campeoníssimo na cidade, campeoníssimo em Caratinga, também em Paba. E tem uma história muito bonita no futebol e que segue atuando até os dias atuais como Master. É uma curiosidade, você nunca foi sondado, nunca tentou ir jogar no futebol de Fabriciano e Timóteo, não? Não, Fabriciano, até esqueci de te falar, em Fabriciano eu fui campeão 2 vezes, um campeonato lá marcante para mim foi até o do Olímpico, que o Olímpico já estava na fila, nunca tinha sido campeão. Aí a final no Campo do Avante. A final no Campo do Avante, e foi um campeonato ali que marcou mesmo. E também fui campeão no Avante, que já tinha vários anos que estava na fila também, e a gente chegou lá, o Zé Manel, juntamente com a diretoria de lá, montou um time, a base praticamente de Ipatinga, e a gente foi campeão lá também. Em Timóteo? Em Timóteo eu não tive prazer de disputar lá campeonato, não. Acho que nenhuma vez. Às vezes que eu fui sondado, estava acontecendo o campeonato da cidade, aí eu preferi ficar aqui em Ipatinga. Como vai fazer procurar o Marquinhos para fazer o acerto é demorado ou como é que é? Não, comigo não tem. É amizade, só amizade já conta. Mas nunca tive problema não, né? Todas as equipes que passei foi coisa rápida, não tive muita dificuldade, né? Como outros jogadores aí, até pela posição. Eu não era um Giovanês da vida, né? Que é mais complicado. Você mais operário, né? Eu era mais aquele jogador operário. Então, esse é mais fácil de negociar. Agora, um Giovanês, um Jorge Ivone, Cabeça, eram jogadores mais difíceis você ter no seu time. Você diz alguns nomes aí, você jogou ao lado ou contra jogadores, uma safra de jogadores de muita qualidade. Quais aqueles que te dão o prazer de dizer assim que você, opa, joguei ao lado desses camaradas, opa, joguei contra esse aqui. É referência, você nunca vai esquecer. Começando pela Uzipa, lá eu tive o prazer de conhecer jogadores que quem é da safra antiga aí sabe que poderia ser profissional em qualquer time, né? O Luizinho lateral, o Cueca, o Alvarenga e o Kleber, por exemplo, e o Juninho Loura, que para mim é o que está acima de todos, entre os que eu julguei, até porque foi profissional na época, tinha vindo do Corinthians, né? Então tive prazer de julgar com ele nessa época boa, que ele estava no auge.
Então, esses aí marcaram muito. Agora, fora isso, depois desses ainda veio o Giovanês, que é um cara camisa 10 nato, aquele que vale a pena você correr por ele, você tomar a bola, igual ele falava, toma a bola e me dá que o resto eu resolvo, né? Ele, o Cabeça também, é um cara, camisa 10, que dá gosto, né? Ele, se não der uma canetada no jogo, para ele não pode vir a vitória que não tá bom, né? O Jorge Ivone também tá jogando bola até hoje, de uma qualidade aí excelente, também poderia ser jogador profissional em qualquer time, pelo nível técnico dele. E o Nardiello, também tive o prazer de jogar com ele. E muitos outros aí, jogadores também que foram profissionais, né? Mas esses aí marcaram muito pela qualidade. No dia que você ia jogar contra esse, como é que você fazia para marcar? Você chegava no ouvido e falava, não faz graça aqui que você falava, como é que você fazia? Não, o pessoal até chegava muito, falava muito, né? Eu fui marcar mesmo na época do Júnior da UZIPA, primeiro jogador, primeiro campeonato júnior, de cara a gente pegou o Valério. Você deve lembrar do Marquinhos Periquito, que era um excelente jogador e jogava de beirada. E eu tive de marcar ele, e na época ele corria demais. Dei conta, não deixei ele andar. Foi até por isso que eu comecei a ser conhecido no campeonato, foi até depois desses jogos, principalmente com o Marquinhos. E eu, nesse dia, né, eu acho que ele não estava muito bem, aí eu que mandei no jogo, né? Então foi... Quando eu fui jogar também pela UZIPA, aquela Copa Ipatinga, aí o Kleber, o Alvarenga, eu tô no vestiário lá trocando roupa, toda hora um chegava, ô Marquinhos, você vai marcar o Jack. Você conhece o Jack? Eu falei, não conheço não. Quem que é o Jack? Nossa, o Jack, ele joga lá no AERB, na época que a gente estava jogando as finais. Aqui, eu saí do jogo de cãibra, mas ele também saiu, sabe? Mas eu não deixei ele andar. Mas ele corria tanto e jogava tanto que me deu cãibra. Eu fui substituído no finalzinho do jogo, mas todo mundo fala, foi um dos melhores jogos meus, porque eu não deixei o Jack fazer nada. E ele era o cara do momento na época. Ele pegava a bola, ele ia dentro do gol. Enfileirava. Né? Tive também, quando fui jogar contra o Genito, esqueci de te falar, saudoso Genito. Era um cara aí que até o Zezé Perrella viu ele jogar e ficou doido, mas pela idade acabou que não foi lá sondar. Foi um jogo lá na terra lá do Tarzan, né? Itanhomi, que eu também esqueci de falar, fui campeão pelo social de Itanhomi, também foi um campeonato marcante lá, até pela qualidade dos jogadores que foram jogar lá na época. E o Genita era o cara lá ele mandava na cidade, e o Zezé Perrella conheceu ele lá, ficou doido com ele, né? Só que pela idade dele não teve condição. Então, teve vários jogadores aí que... Mas quando você jogou contra o Genita, ele chegou... Não deixei ele jogar, não. Ele jogava no Industrial, ele vinha com a bola, passando o pé em cima da bola. Só que eu era mais novo, né? Então a saúde compensava, né? A qualidade dele que ele tinha, que era alta demais, né? Mas tive muito sorte nas vezes que eu atuei contra ele, de não deixar ele aprontar. E o Giovanês? Chegou a jogar contra também? Já joguei contra, né? Passei muita raiva, porque ele quando punha... Se tivesse falta na frente da área, era meio gol. Então, quando você vai jogar com um jogador desse, né, dá medo sim, dá um certo medo, porque você sabe, sempre jogou do lado dele, você sabe a qualidade, o que ele pode fazer. Então, você não pode, a maioria das vezes sobrava ainda para mim marcar ele, porque a qualidade, a saúde, eu sempre tive muita, né, vontade. Então, geralmente, eu falo, você vai marcar o Giovanês, não deixa ele levar a bola para o pé esquerdo, não. Assim foi no Olímpico mesmo, que a gente jogou contra ele, mas também tive muita sorte, mas ele também teve alguns jogos aí que ele desequilibrou. Você, dessas suas andanças, quais as camisas de time você se recorda, mais bonita que você vestiu? Tem camisa de time bonita? A do Olímpico, eu gosto muito. Era um uniforme todo verdinho, tipo do Palmeiras. Aquele lá eu gostava muito. Na UZIPA também teve um uniforme lá, todo branco, né? Eu já gostava do branco, né? E esses... Zero medo. Então, gostei muito. Mas todos eles aí, o União sempre fez
uniformes bonitos, né? O Neném sempre preocupou em ter um uniforme bonito, né? O Gil também. Então, a qualidade dos uniformes, principalmente aí desses times Zé Manel, Gil, sempre foram uniformes muito bons e bonitos, né? A final, um jogador, ele tem que jogar de uma forma diferente numa final do que o campeonato todo, ele pode perder o campeonato só no desempenho naquela final, ou ele tem que ser a mesma coisa? Como é que é uma final para um jogador? Todo time que eu passei, eu tive muito bons resultados por isso. Eu sempre me preocupei, igual o Percy falava, um jogador tem que ter uma média, ele tem que manter aquela média para cima, né? E muitos jogadores aí, a gente vê que, principalmente quando é jogo importante, o cara sente um pouco, né? Eu, ao contrário, eu gostava de final, principalmente sempre quando tinha torcida grande, torcida contra, aquilo dá um prazer, principalmente quando você acerta o primeiro lance. Eu acho que no futebol, no decorrer da partida, você pode até recuperar, mas o essencial é o primeiro momento, o primeiro passe, aquela primeira jogada. Se deu certo, principalmente se for um jogo, né, de final, se deu certo, eu acho que comigo sempre foi assim, o resto vai bem, sabe? Então, eu sempre gostei. Você já viu algum companheiro amarelar em final ou adversário? Agora, se eu não recordo o nome não, mas já vi jogador que você esperava muito e na hora do vão ver, não resolveu. Trava. É um pênalti lá que você esperava mais daquele cara e ele foi lá e errou. Mas aí acaba que muitas das vezes outros, né, a vontade, né, o empenho também dos outros do grupo acaba sobressaindo, né? Mas já tive... Né, perder campeonato aí por causa de um pênalti, principalmente do cara que você não esperava. Era o cara e você, né, perdeu. Você nitidamente vê que o jogador sentiu. Com certeza. Né? Então, eu, graças a Deus, eu nunca senti. Sempre, todos os jogos aí, eu acho que eu perdi uma ou duas finais, eu acho que foi 2 finais só. O resto foi tudo vitória. Então, e eu sempre procurei ser competente, errar pouco, né? E dar aquilo que o treinador esperava da minha posição, não inventar. Não inventar também. Eu acho que quem inventa é um Giovanez, é um Jorge Ivone, esses podem inventar, né? Que eles estão acima da média, pode errar. Mas agora a gente que joga ali naquele, o que carrega o piano, né? Tem que jogar o simples e objetivo. Quais os estádios mais prazerosos de jogar que você teve? E quais os mais difíceis, maior aperto? Jogar ali no campo do União, né, do Beira-Rio, era difícil, né, pela torcida, muitas das vezes você ficava aquele receio, né, esse pessoal vai partir para briga ou não, né, se a gente ganha, então dava um receio. Agora, jogar no Lanari Júnior é muito bom, é um campo bom, principalmente na época que eu joguei, ia muita torcida, né, principalmente do adversário, que queria ver o Zipa tinha os melhores... O time Zipa, Cearia, era o ser batido. Isso. Então, geralmente era casa cheia. E campo bom, não tem nada melhor. Rede certinha, bola nova, então não tem nada melhor para um jogador. O que ele quer é isso, para ele desempenhar bem, né? Então, ali sempre foi muito bom, né, jogar ali dentro. E que eu lembro também no campo lá do Esperança mesmo, no Ferreirão, também fiz grandes partidas lá. Na época ali, a torcida, pela posição que a torcida fica, parece que ela está bem próxima, né, de você ali. Então, teve vários estádios aí, estádios fora, né? Teve alguns jogadores contra os quais você jogou, por favor? Aquele camarada chato que ficava enchendo o saco o jogo inteiro, aquele que não parava de falar, ou que se pentelhava? Aí eu não tive muito problema, não. Mas sempre tem um jogador chorão. Isso, chorão. Tem aquele cara que reclama de toda a falta, né? Tudo que é falta, ele tá reclamando e cobrando do juiz o tempo todo, né? Então teve jogadores. Eu não recordo agora assim nomes, não, mas teve alguns. Essa relação com o árbitro ela tem que ser levada um pouco mais, como é que se diz? Com diplomacia, que senão o árbitro deixa de ter boa vontade para com o time, mais ou menos assim? Aí eu, por exemplo, o Guilhermino mesmo sempre falava comigo e comentava, ô Marquinhos, jogar com você, dentro de campo, jogar com você, com fulano de tal, é bom demais. Por quê?
eu entrava no jogo para jogar futebol. Então, o juiz quer um jogador desse tipo. Ele não quer aquele jogador chorão, que fica o tempo inteiro reclamando. Né? Então, eu entrava e na maioria das vezes, igual o Guilhermino e outros falavam, não, Marquinhos, apitar para você jogar no bola é bom demais. Você não reclama, você não reclama do seu companheiro, não reclama do adversário. E eu sempre fui assim. Já fui elogiado, igual pro Márcio Rezende, numa final lá em Caratinga, a gente foi campeão. Tive o prazer dele chegar e me dar os parabéns. Falar, ó, você joga muito, né? Você tem que ser um jogador profissional. E a pessoa, o jeito que você joga, você não me reclamou uma vez. Então aquilo, pra mim, fica enchendo o saco, não né? fica enchendo o saco. E tem um jogador chorão. Tem um jogador que... O Pretinho mesmo de capitão, você for pitar jogo do Pretinho, ele de capitão, aqui tá lascado. É o tempo inteiro. Tá lascado. Tá lascado. Porque ele reclama de tudo. Até pro nosso time. Até a favor, se a falta você favor, reclama. Mas é um cara, assim, como julgando igual foi capitão no Atlântico lá, ele é excelente jogar do lado dele. Existe algum segredo para ganhar título? Não, eu acho que muitas das vezes eu olhava o time, né? Quem que tá indo? Ó, você tem um goleiro bom, você é o último a acertar. Você não vai, eu costumava ser um dos últimos e perguntar, ó, quem que tá na lista? O Zé Manel mesmo, quando me procurava, porque o bom do futebol amador, você já não ganha muito. É o quê? É você chegar numa final, né? Ali que é o prazer. E tem uma resenha, que no final sempre tem a resenha, aquela resenha boa, tudo. Então, a maioria das vezes, o Zé Manel, eu ficava enrolando. O Gil mesmo, ligava, Marquinhos, então, você já assinou? Quem que assinou? Aí tinha que ver a ficha lá, o cara assinava. Você tinha que fazer uma análise eu olhava lá, que der a ficha dele. Que o cara faz uma lista, mas só pela lista, se você não vê... Você era do São Tomé, tinha que ver pra crer? Tinha que ver pra crer. Pra você ter uma ideia. Aí, o que eu fazia? Eu olhava, você tem um goleiro bom, uma defesa ali, um atacante, porque o time sem atacante também não adianta. Então, só que também você tem que dar o seu, né? Você tem que oferecer. E eu, nos times que julguei aí, eu acho que o pessoal aí, todo mundo sempre ficou feliz. E eu também, né, pelos títulos aí, que foram muitos, né? Mas o segredo é esse, você olhar mais ou menos quem que tá indo para jogar do seu lado. Né? Marquinhos, estamos chegando ao final do programa, né? Que é muito prazeroso conversar com você, contar a sua história, ouvir as suas histórias, muito bonita. O momento é oportuno para você fazer as colocações finais, as colocações que representa, né, o desporto, o futebol em sua vida, as considerações finais e os abraços. Eu quero aproveitar aí, em primeiro lugar, a você, né, pelo momento, é um momento especial, né, para um jogador amador principalmente, né, que eu me coloco na categoria de amador, né, tive a oportunidade de ser profissional, mas... Então, agradeço esse momento, que é muito importante, né? Ou na rádio, ou na TV, você participar de um programa desse é de suma importância. Aumenta, melhora o seu ego, faz bem. E também quero aproveitar para agradecer a equipe sua e agradecer minha esposa, Rita, que vai estar acompanhando, né? E minha filha, a Stephanie, que sempre estão do meu lado. Né, sempre vai aos jogos, adora me ver jogar e me incentiva, né? Então, o bem maior é esse, é a sua família, está do seu lado, né? Meu pai, minha mãe, que sempre acompanharam, né? Sempre fica lá esperando. E a camisa é minha, né? Que tem isso, tem isso. O torcedor mesmo, quando vai na final ver, ele vai para torcer, mas já te cobra a camisa, né? Então, meu pai, minha mãe também sempre apoiou, e minha família, minha esposa e minha filha. E aí todos a equipe sua, né? E aqueles que vão acompanhar isso. Muito obrigado, fiquei muito feliz. História muito bonita. Você tem muito ainda a contribuir para o desporto e parabéns por essa carreira, por ter sido esse jogador mais do que operário, com esse espírito de equipe, com esse espírito de união, que é assim que precisa em qualquer equipe, como em qualquer atividade da vida. E com o Marquinhos Médico, Marcos Adriano Nunes, a gente produziu mais um Histórias da Bola. Aquele que traz a história de jogadores, de pessoas ligadas ao futebol, ao desporto regional de uma maneira geral, que deixaram a sua marca, como Marquinhos Médico, que ficarão para a eternidade. Não só com títulos, mas com a postura. Muito obrigado pela companhia, a você, telespectador e telespectadora, e até o próximo Histórias da Bola. Até lá!